Hora para o despertar! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo, nós estamos fazendo uma série de lives sobre este livro Atitude Diária de Nilza Alarcon. Nós já passamos da metade do livro e nós estamos muito felizes com esse projeto, porque é um projeto que trabalha autoconhecimento e principalmente esse livro ele tem a intenção de trabalhar a nossa reprogramação neurolinguística, a nossa forma de falar, a nossa forma de expressar, a nossa forma de agir. Então, semana após semana, nós estamos aqui, então, fazendo a leitura sobre cada parágrafo e, ao final, o Rodrigo ele passa um exercício prático para a semana e a gente termina sempre com exercício de respiração. Boa noite, Rodrigo! Olá, boa noite, Renata. Aqui, boa tarde, aí, boa noite, como sempre. Muito bem. Muito bom! Passamos da metade do livro! Viu só? Viu só? O que começou com uma ideia de talvez mês que vem, já se passaram 3 meses. Então, muito já bom, excelente. Na metade do livro. E eu estava comentando que esse livro, Atitude Diária, então é um livro, como o próprio nome fala, né? Que ele tem a intenção de trabalhar a nossa atitude diariamente. Que atitude? A gente tem uma atitude mais positiva, uma atitude mais feliz, uma atitude onde a gente entende essa reprogramação da nossa linguagem para que a gente se torne, para que a vida se torne mais simples, vamos dizer assim, né? E a gente vai avançar hoje com um texto bem interessante que fala o poder do sim e do não. Escolhas que transformam, né, Rodrigo? Isso, Renata. E acho que um dos grandes pilares desse trabalho todo, para essa mudança de verbo e de forma de se expressar e de ver as coisas, é a importância da atenção, o pilar chamado atenção, né? Porque sem a gente estarmos um pouquinho atento, o nosso verbo não vai mudar, porque a gente vai continuar agindo de uma forma inconsciente e automatizada e reativa, e não numa forma um pouco mais lúcida e mais proativa. E esse livro aqui ele fala muito a importância de estarmos atentos para escolhermos melhores palavras. Aí sim começamos a chegar nesse tema aí de como aproveitarmos mais o sim ou não de uma forma mais assertiva. É isso aí. Muito bom. E eu estava falando, né, que esse projeto está nos dando muita felicidade. Verdade. Porque estar aqui todas as quartas-feiras exige que a gente se prepare, exige que a gente estude, exige que a gente pratique. Então, aproveitem, pessoal, porque a gente deixa os exercícios para vocês gravados, né? Essa live fica gravada, tanto aqui quanto no YouTube. E os exercícios ficam descritos na descrição do vídeo depois. Então, aproveitem, façam os exercícios. É um curso gratuito de autoconhecimento para essa reprogramação da nossa atitude diária. Isso é muito importante. E a gente vai começar falando, então, do poder do sim e do não, né? 2 palavrinhas que, se bem utilizadas, elas causam muita felicidade. Mas se a gente não utiliza de forma correta, a gente se mete em muita enrascada, não é mesmo, Rodrigo? Isso mesmo. E essas nossas lives chamadas Bora pro Despertar, justamente começa por aí. Como escolher as palavras de uma forma que elas abram caminhos ou pelo menos não atrapalhem, né? Já é muita coisa. Joia. É isso aí. E vamos começar o texto. E o texto começa assim. Todos nós carregamos desde a infância um condicionamento que molda a forma como lidamos com o sim e o não. Crescemos ouvindo: não faça isso, menino, não pode aquilo. E isso constitui um padrão de repressão dentro de nós. O não, quando usado sem compreensão, pode ser uma barreira. Por outro lado, o sim é um poderoso mecanismo de expansão, mas sem discernimento pode nos levar a dizer sim para coisas que nos prejudicam. Saber dizer sim e não
é uma arte essencial da vida. Não se trata apenas de palavras, mas também de atitudes e omissões. Às vezes, não dizemos não diretamente, mas nossas ações acabam comunicando isso. Por exemplo, uma mãe que dá mais atenção a um filho do que ao outro está dizendo um não oculto ao filho menos favorecido, mesmo sem perceber. O segredo está em compreender o que significa um sim e um não saudáveis. Dizer não com repressão ou autopunição não resolve. Pelo contrário, cria conflitos internos e até problemas de saúde. O não só tem valor quando vem da compreensão e transformação. É diferente dizer não, porque compreendo que isso não é bom para mim, e dizer não porque eu me sinto culpado. Também há quem diga sim para tudo, mesmo quando deveria dizer não. Durante muito tempo, eu era a senhora sim. Isso é a dona Nilza falando, né, a escritora. Incapaz de recusar pedidos, enquanto o J.C. Larcon era o senhor não, rígido em suas palavras, em suas negativas. Percebi que, ao dizer sim impulsivamente, acabava me colocando em situações difíceis. Foi só quando aprendi a pausar e avaliar antes de responder que passei a fazer escolhas conscientes, seja para sim ou para não. Outro ponto importante é a questão das promessas. Quantas vezes prometemos algo e não cumprimos? Isso gera desgastes e prejudica a nossa credibilidade. É melhor evitar promessas e surpreender com ações do que prometer e não entregar. A chave para essa mudança está na vigília constante. Pensar antes de responder, avaliar antes de prometer e agir com consciência nos torna mais alinhados com nossos valores e objetivos. Muito bem, né? O texto é conciso, essa primeira parte, né? E é muito profunda, né? Ele é profundo. A importância da atenção. Assim, existe uma coisa bem interessante, que nós, vamos dizer assim, latinos, nós temos mais dificuldades para dizer não para as coisas. Então, alguém nos chama para fazer alguma coisa e a gente não quer fazer aquela coisa, e muitas vezes a gente fala, vamos sim, vamos pensar, a gente combina, a gente combina, eu estou dizendo não justamente, mas não estou querendo dizer não, aí eu digo, não, a gente combina, outro dia a gente se fala, né? Aquele café que você estava programando com alguém que não sai há um milhão de tempo, que você não tem tempo. E ao invés de você dizer não, eu não tenho tempo, você fala, não, a gente vai dar um jeito, não sei o que e tal. Ou, né, como ela falou, quantas vezes a gente se coloca numa situação em que eu não gostaria de estar naquela situação e eu acabo dizendo sim, porque eu fico com medo de magoar a pessoa, eu fico com medo da pessoa ficar brava comigo, eu fico com medo disso, daquilo outro, e eu acabo me sabotando, né? E isso, né, vem lá da infância. No primeiro parágrafo ele fala bastante sobre isso, né? E ele fala que todos nós carregamos desde a infância um condicionamento que molda a forma como a gente lida com sim e não. Se nós formos acostumados a tudo não faz isso, 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 a gente acaba sendo meio reprimido, né? Então, desde pequenos, a gente aprendemos a ouvir não como uma forma de controle e repressão. E isso cria um padrão na nossa mente. Por outro lado, o sim é visto como algo positivo. Muitas vezes, usamos sem pensar, né? O que a gente precisa entender é que todos os dois têm poder e devem ser usados com sabedoria. E aí vem a reflexão, como é que a gente está usando sim e não nas nossas vidas? Será que a gente tem falado mais não do que sim? Ou a gente tem parado para pensar, para raciocinar, né? E eu estou fazendo um curso agora, termina hoje, um curso online sobre inteligência emocional. E ele fala muito as raízes
né, dessa história da gente não conseguir, ou desde cedo, por conta de sim e de nãos, hoje, depois de mais adulto, mais experiente, ter dificuldade em restaurar esse mecanismo internamente, né, digamos assim, de ter a coragem de frustrar pessoas, né? No frustrar no sentido de assumir uma responsabilidade pelo seu sim e pelo não. A outra pessoa ela vai se frustrar se ela quiser, né? E a gente pode realmente sim, se empoderar ou se afirmar com sim ou com não, de uma forma saudável, de uma forma madura, sem, de uma forma muito amorosa. Agora, se a pessoa que estava acostumada com o nosso sim ou com o nosso não, porque era conveniente para ela, e ela começa a perceber que a gente começa a se emancipar disso, gera realmente um atrito muito grande no começo. A pessoa se sente desvalorizada, ou impactada, ou desrespeitada. Em compensação, quem começa a acertar mais no sim ou no não, em prol do seu respeito próprio, ou de uma maturidade, de uma independência, começa a ficar muito feliz e dizer, cara, é libertador. E não é algo egocêntrico ou desrespeitoso. Ao contrário, é um estado de amor tão grande por si mesmo, de poder tão grande pessoal, que diz, nossa, como faz bem ser verdadeiro comigo, inclusive com a pessoa que eu disse sim a vida inteira, ou que eu dizia não de uma certa forma, né? Então, quem é muito próximo e tem uma afinidade com a gente, vai entender, ou pelo menos vai buscar compreender e se adaptar, e quem realmente só abusava de a gente de alguma forma, vai se afastar. E isso é mais um ponto positivo, porque a gente começa realmente a perceber, né, Renata, quem realmente merece ou está na mesma vibração que a gente ou não. Né? Com certeza, Rodrigo. E assim, né? É aquele negócio, se a gente fala assim o tempo inteiro, é o que você falou. Ah, eu não frustro a outra pessoa, né? Mas a gente fica frustrado, né? Então, quer Verdade. dizer, a gente pode ficar frustrado, mas o outro não. E aí vem aquilo que a gente já vem se falando há muito tempo, né? A gente acaba se colocando numa posição de vítima. Mas quem é o culpado de estar naquela posição? Quem foi que disse sim a primeira vez, e sim de novo, e sim de novo, e sim de novo? E quando a gente aprende a dizer não, a gente se empodera, porque a gente para de se prejudicar, a gente para de deixar que os outros abusem da gente. A gente vai dizer, não, eu não quero fazer isso. Não, eu não quero ir nesse lugar. E parar de fazer as coisas para agradar os outros. Quando eu me tornei vegetariana e depois vegana, aí me perguntaram assim, você vai na casa das suas tias e elas vão fazer com tanto carinho aquele bolo para você e você não vai comer? Mas isso é uma falta de respeito. Eu falei, uma falta de respeito seria eu comer algo que eu acredito que não faz bem para mim. Isso é uma falta de respeito. É eu me respeitar primeiro, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que colocar os nossos limites e dizer, não, isso daí não condiz com aquilo que eu penso, isso aí não condiz com a forma como eu vivo, isso aí não condiz com aquilo que eu acredito. Eu não estou te desrespeitando. Pelo contrário, eu estou me respeitando, né? E até mesmo é um ato de carinho e de sinceridade com a tua própria família, né? Cara, eu não vou comer por isso eu me respeito, mas também eu não vou comer algo e vou dizer que gostei, no fundo não gostei, e só para minha tia ficar feliz, na verdade eu vou estar mentindo para minha tia ou para o meu amigo, enfim. Então é um ato de respeito pelo outro. Teve uma atitude, uma coisa parecida com a minha família, quando eu comecei a entender sobre essa história de sim e de não. Eu tinha o hábito de ir para minha mãe todo domingo almoçar, quando eu morava fora, né? Aí eu comecei a dizer assim para minha mãe, não é todo domingo que eu vou. Eu falei, mas por quê? Não, porque tem dias que eu não estou a fim de ir e me obriga a ir só porque vocês querem. E eu estou fazendo isso não é por raiva ou por egocentrismo ou por desrespeito. Ao contrário, é um respeito tão grande que eu não quero estar no ambiente com uma energia ruim não querendo estar ali. Então eu vou poupar vocês da minha energia talvez não muito legal para aquele momento, vou estar me poupando em casa e sabendo que isso
isso é um ato de amor ainda maior, mostrando o quanto eu amo vocês e quanto eu amo essa independência, né, de ser adulto e dizer não e sim. Claro, levou um tempo até ela entender, mas hoje, e é um padrão que vinha da minha família, e isso que é legal, né, Renato, que é um padrão de família que isso vem. Todo mundo dizendo sim, ser muito prestativo, muito carinhoso, muito bondoso, e quando a gente quebra essa programação genética, a família toda ganha. Aí uma pessoa vai dizer, nossa, até que enfim, pode até não entender isso, mas assim, até que enfim, eu sei que a minha mãe hoje fala, meu pai também fala, até que enfim alguém teve coragem de romper essa história e dizer, cara, não tô afim de ir na tua casa porque eu não quero. Mas não é por isso que eu te amo menos, ao contrário, te amo tanto que vou poupá-los da minha energia, ou da mentira. É isso, né? Saber dizer A fé é sim, libertador. saber Putz, dizer sim e não é uma arte arte. essencial na vida, né? Não se trata apenas de palavras, mas também de atitudes e omissões. Atitude. Aqui o texto vem nos lembrar que as nossas ações muitas vezes comunicam mais do que as palavras. Porque assim, é o que você falou, quanto não prestamos atenção, a gente pode até estar dizendo sim de uma forma inconsciente, mas no fundo a nossa atitude, por exemplo, você disse sim, vou lá no almoço, mas a sua atitude era de não e você fica com atitude negativa, entendeu? Então a pergunta é, a gente está consciente do que a gente está comunicando com as nossas atitudes? E daqui a pouco eu tô falando, não, sim, eu vou sim, sim, eu vou comer sim. E aí você tá super emburrado, dizendo, que saco, tem que vir aqui de novo. Eu não queria estar fazendo isso, eu não queria isso, eu não queria aquilo, entendeu? Então, assim, não adianta falar da boca para fora o sim e não. Por quê? Porque a nossa atitude, ela comunica muito mais do que as nossas próprias palavras, né? E por vezes as pessoas percebem, né, Renata? A gente. Vamos lá tomar um cafezinho, Renata? Vamos lá tomar um cafezinho semana que vem? Daí a Renata diz: não, vamos sim, imagina, só que tem que ver com a minha agenda, quando der a gente vai lá. Mas a pessoa sabe que ela não quer aceitar, né? E aí fica aquele jogo de um mentindo para o outro, um gerando uma expectativa que sabe que vai ser frustrada. E que tipo de relacionamento é esse com um amigo, ou com um parente, ou com alguém do próprio trabalho, né? E a gente tem Com a que gente mesmo. entender que existe o sim e o não saudáveis, né? Dizer não não é errado, mas precisa ser feito com clareza e Com compreensão, clareza. não por culpa ou autopunição. Um não saudável nos protege e nos ajuda a crescer, enquanto um sim impulsivo pode nos colocar em situações complicadas, né? Daqui a pouco você diz sim para um negócio, você se compromete com algo e não consegue fazer aquilo. E aí fica pior, entendeu? E de novo, né? Os latinos têm uma certa dificuldade de dizer não, porque acha que o outro vai ficar chateado. E muitas vezes está na cabeça da pessoa. A pessoa mesmo, depois que você conversa com ela não tá nem aí. Beleza. Você fica lá minhocando um tempão na cabeça, né? Do tipo, ai meu Deus, se eu falar que eu não vou, se eu falar isso, se eu falar aquilo, que a pessoa vai pensar. Aí você fala pra pessoa que não vai, ela, beleza, tudo bem. Era mais minhoca da sua cabeça do que tudo mais, né? Então é bem importante a gente começar a aprender a nos respeitar. É essa palavra, dizer sim e não é nos respeitar, é colocar os nossos limites, é não deixar que a nossa energia seja abusada por outras pessoas. Se você não está afim de fazer alguma coisa, diga não estou afim. Se você está afim, diga sim, estou afim de fazer, né? E como isso é enraizado, né, talvez por uma questão de até mesmo de colonialismo, né? De assim, cara, se eu não dizer não, se eu dizer não, eu posso estar perdendo uma oportunidade de trabalho ou de oportunidade, então eu preciso dizer sim sempre para evitar que eu perca alguma coisa ou que me julguem de alguma forma, né? Aí se estende, mas é uma coisa interessante, né? Como isso está enraizado em alguns povos e outros não, né? Porque uns dizem que o povo americano é frio ou que o europeu é frio porque é ríspido. Não, de repente eles são mais racionais e mais sinceros nesse ponto de vista. E o latino, ou a pessoa que é mais calorosa, mais amistosa, mais mais contato social, tem essas polidez. Não é uma polidez, né? Mas é algo que com medo de desagradar, enfim.
Eu vejo muito isso no Coisa. voluntariado, né? As pessoas, Ah, voluntariado é algo muito sério, né? Quando você resolve participar, você está se comprometendo com não o grupo. entendo. E Uhum, aí as pessoas elas entram achando que é tudo oba-oba, e aí marca-se uma ação, a pessoa diz sim, né, uhum. impulsivamente, e depois não aparece na ação. Então, quer dizer, ela disse sim de forma impulsiva, se comprometeu e não foi, porque ela não sabia dizer não. Porque ela, na verdade, não queria estar ali, ela tinha outro compromisso, tinha outra coisa. Então, é muito importante, gente, a gente só se comprometer com aquilo que realmente a gente tá afim, que compete a nossa energia, né? E aqui é muito interessante que no livro a dona Nilza ela diz assim, né? Durante muito tempo eu era a senhora sim. E o senhor Larcon, que é o marido dela, era o senhor não. Então ela era incapaz de recusar um pedido. E o senhor Larcon já não, né? Ele ia lá, Inflexível. não. E era bem incisivo, né? Só que aqui a gente vê dois extremos, o sim sem limite e o não inflexível. Ambos podem trazer problemas. A lição, gente, está em encontrar o equilíbrio, avaliando cada situação antes de responder. Se você não tem certeza, não responde. Pede um tempo. Eu não sei se eu vou poder. Não é dizer sim ou Uhum. não. Ó, nessa data eu não sei se eu vou poder. Eu tenho que verificar, entendeu? Então, é isso que você está me pedindo. Não sei se eu vou conseguir entregar nessa data. Eu tenho que verificar. Então, assim, ou antes de aceitar alguma coisa, diz: ó, eu preciso analisar melhor. Não significa que você não gostou, que você está desdenhando da pessoa. Não significa que realmente você precisa avaliar. E é saudável avaliar, gente. É saudável. Tem muitas pessoas que são muito impulsivas. Eu sou uma pessoa impulsiva, né? Aprendi ao longo dos anos deixar de ser tão impulsiva. E a impulsividade me levou para lugares muito errados, vamos dizer assim, né? Tá, assinar contrato sem ler, desse tipo, né? Depois tem um monte de problema. Então, assim, hoje eu aprendi, 50 anos nas costas, né? Tem que aprender alguma coisa, né, Rodrigo? Ou Aprendi a ser menos aprende. impulsiva e a dizer, eu preciso pensar, eu preciso avaliar, depois eu te dou uma resposta. Agora não. Uhum. E talvez eu seja o lado oposto, né? Não impulsivo, mas aquela vontade de sempre ser bem quisto, bem visto e de muito prestativo. Vamos lá, vamos. Sempre, não, deixa que eu faço, deixa que eu ajudo, deixa que eu limpo, deixa que eu não sei o quê. Eu falei, cara, depois de 40, algum tempo, eu comecei a aproveitar, né? O dizer não estou afim, ainda tenho muito que aprender, mas já estou muito mais liberto dessa história de ser o bonzinho, sabe? Como é que é o bom samaritano, que ele está sempre disposto. Ah, deixa lá. Ah, então, deixa que o Rodrigo fica por último, come por último, deixa que o Rodrigo faz mais força. Pura bucha. É bacana, mas Mas nem aí tem um sempre, porém também, tá? nem sempre. Existe uma teoria que está no livro lá da liderança positiva que chama a teoria dos sabotadores. E um dos sabotadores que existem é exatamente esse, o prestadio, que Prestadinho. é aquela pessoa que não diz não, que ela está sempre querendo ajudar o outro. Só que tem um porém, ela não é altruísta. Qual a diferença de um prestadio para um Uhum. altruísta? O altruísta ele faz, e ele não tá nem aí se alguém vai reconhecer, Vai não vai reconhecer ou não. reconhecer, vai dar obrigado, vai dar obrigado. Já o prestadio não. O prestadio faz, mas ele quer algo em troca. Uhum. Ele quer um agradecimento, ele quer um reconhecimento, ele quer que, quando ele precisa, a pessoa esteja lá por ele, ele quer que a pessoa lembre daquilo. Então é importante a gente entender isso, que muitas vezes a gente diz sim e a gente se coloca numa posição de vítima. E depois a gente Uhum. fica lá lamuriando. Ah, mas isso, mas aquilo outro, mas aquilo outro. E esse é um sabotador que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa trabalhar, olhar para ele, né? Como é que a gente trabalha os sabotadores? Primeiro, torná-los conscientes. Uhum. Eu tomo consciência que eu tenho aquilo, que eu ajo daquela forma. E uma vez que eu tomo
consciência que eu ajo daquela forma, eu começo a prestar atenção nos gatilhos que faz com que eu comece a agir daquela forma. E aí, o que eu faço? Eu começo a desprogramar esses gatilhos. E, por vezes, esse ponto que tu falou, muito legal, já refleti muito sobre isso aí. E, por vezes, a prestatividade não é nem por um reconhecimento, que virou agora uma terapia, né, Renata? Né? Mas, por vezes, esse reconhecimento nem era tão a necessidade de ser retribuído, mas era para se sentir notado. A sabe? mesma Eu já coisa. refleti muito sobre isso aí, mas eu pensei, então, e muitas dessas reflexões me ajudaram a clarificar o quanto realmente tinha de altruísmo e o quanto tinha não de necessidade de ser notado no sentido de destaque da comunidade, né? Mas por uma questão de se sentir um pouco mais valorizado consigo mesmo. Se alguém me reconhece, eu me reconheço. É interessante, né? Mas assim, umas reflexões dos últimos 5 anos muito fortes sobre esse tema. E aí que eu comecei a desenvolver a questão do não ou do sim. Por quê? Porque começou a despertar esse sim e esse não consciente um poder de autoconfiança maior, de autovalorização maior e de independência maior. Uhum. A Tânia está colocando aqui, ó, permitir-se dizer não quando necessário. É saudável, gente. A gente tem que dizer não. Para a gente não se colocar numa posição em que estão usando da nossa energia, abusando da nossa energia, da nossa boa vontade. E o pior, a gente se colocar nessa posição de prestadio, de vítima, de fazer, de achar que só se alguém me reconhecer eu tenho valor. Você tem valor, porque você é parte da fonte criadora. Você é um pedaço do Todo-Poderoso. Dentro de você brilha a luz divina. Então, só por isso você já é valoroso. Então, a gente tem que entender, a gente tem que concentrar e mantrar isso todo dia para a gente reconhecer a força que a gente tem dentro da gente. Essa força que vem lá do âmago do nosso ser, de dentro do nosso coração, né? E outra coisa muito importante com isso, né, que a gente está falando, é a gente parar de fazer promessas, né? Então, a gente promete um monte de coisa, o problema é que a gente não cumpre as coisas que a gente promete. Aí a outra pessoa, né? A Maria Helena está dizendo assim, mas é muito difícil dizer não. Aí, Maria Helena, a gente tem que entender o seguinte: você diz sim para agradar o outro, mas você se desagrada. Então, você não está se valorizando. A primeira valorização é a nossa. A gente primeiro, lembra, a gente, no avião, você coloca a máscara primeiro em você, para depois você ajudar o coleguinha do lado. Se você diz sim, 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 e você está se martirizando, 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 você vai acabar ficando doente. E fica, né? Eu já fiquei doente. Que adianta dizer sim se não é do fundo do seu coração? Que adianta dizer sim se a sua atitude depois é de reclamação, é de vítima, é de, né, de doença? Cobrança, né? De cobrança, né? Então fica jogando na cara. Muito importante a gente reconhecer o nosso valor e começar a dizer, não, eu não estou afim de fazer isso. E não é que você vai desagradar o outro. Como eu falei, às vezes a minhoca está mais na nossa cabeça do que na do outro. O outro, ok, beleza, sem problemas. Então é importante a gente começar a se autovalorizar. Isso é uma das coisas mais importantes, reconhecer o nosso valor. Quanto mais a gente reconhece o nosso valor, mais a gente se empodera para poder dizer sim, para poder dizer não. E quando a gente diz sim, é do fundo do nosso coração. Quando a gente diz sim, é porque realmente aquilo vai ser bom para todo mundo, a nossa atitude vai ser positiva, a gente vai agregar, vai ser algo que vai ser construído junto. Não um troço arrastado, entendeu? Às vezes a pessoa diz sim, tá lá se arrastando atrás de você. De que serve?
E por vezes tem muitos amigos, parentes, pessoas próximas que estão esperando, torcendo para que a gente aprenda a dizer sim e não, né? E quando a gente fala um não, quem está muito próximo da gente e nos valoriza, chega até a bater palma, né? Só que aqueles que realmente se acostumaram e de alguma forma se alimentam daquela nossa atitude de altruísta falsa ou prestativa de inferioridade, acaba se afastando, dizendo, agora está dizendo não. Quando eu queria era assim, agora está se achando. E se afasta. Mas é bacana que quando chega alguém e diz, cara, eu estava só esperando tu dizer tomar despertar esse poder pessoal, né, de decisão e dizer sim, não estou afim, ou não estou afim. Né? E é uma atitude amorosa. A dona Nilza nos contou, né, que ela vivia dizendo sim para todo mundo. Uhum. E aí ela começou a ficar sobrecarregada, muito sobrecarregada. E quando ela começou a praticar o vou avaliar antes de responder, primeiro, deu espaço para ela refletir e muitas vezes dizer não. Com isso, ela conseguiu recuperar a energia dela, o equilíbrio na vida dela. Então, olha só. Então, se você ainda não tem coragem para dizer não, você diz, vou avaliar. Amanhã eu dou a resposta. Ótimo. É um tema, Rodrigo, um tema bem bacana. Hoje de não, é legal. Sim, não. Porque é um tema muito, porque ele é muito profundo, né? Ele fala também sobre, ele mostra como as nossas ações são reflexos de impulsos passionais, sabe? Não é, muitas vezes, o sim ou não é uma atitude racional, madura e desprovida de intencionalidade escusa. É só uma resposta emotiva, né? Mas olha só, você começou a live de hoje falando que nós estamos seguindo esse livro, Atitude Diária, e a primeira coisa que a gente precisa ter é atenção. Atenção à nossa fala, atenção às nossas emoções, atenção aos nossos sentimentos. A gente precisa começar a prestar mais atenção naquilo que a gente sente. Porque se a gente prestar atenção naquilo que a gente sente, quando alguém pede alguma coisa, eu percebo o meu corpo. Não é? Está dizendo não é libertador. É libertador, sim. E quando você começa a ouvir o seu corpo, como é bom. Porque você ouve, o seu corpo já disse não. E você está ali, ai meu Deus. Se o seu corpo disse não, diga não. Eu gosto muito de uma autora americana que chama Caroline Myss. E ela diz assim, os anjos falam através das nossas entranhas. Como assim? Ela diz o seguinte, que essa nossa intuição, a gente sente nas entranhas. E a gente sente quando alguma coisa vai invadir a nossa energia, quando alguma coisa vai abusar da gente. Se a pessoa pede alguma coisa e você não quer fazer, você sente aquilo te batendo no estômago e você não quer, dá dor no estômago, dá dor de cabeça, dá um monte de coisa. E aí você diz, não, eu vou sim. O bom disso, né, Renata, é que quando a gente começa a despertar, mesmo você dizendo sim naquele momento meio no impulso, e depois você para refletir, é importante saber que no mesmo momento, ou de repente no dia seguinte, você pode ligar para a pessoa e dizer, olha, eu avaliei melhor e de fato eu não estou a fim de fazer isto. Ou, de fato, eu estou a fim de fazer isto. Então é muito maduro, muito amoroso, muito sábio, né? Restituir a palavra logo em seguida, depois de uma reflexão, ou até mesmo um dia ou dois depois. E dizer, olha, mas sendo genuíno, não vai inventar uma outra história, né? O negócio é o seguinte, olha, eu falei sim naquele momento, mas no fundo, mas sabe o que é? Eu não estava... É que a minha tia ficou doente. Daí inventou um monte de história. Eu não vou poder ir, entendeu? Não, né? Aí afunda mais ainda, né? Cara, já ligou para restituir, não inventa mais história, não faz mais uma mentira ou mais uma história em cima de outra história, né? E quanto
outro dia, assim, a pessoa vai dizer, como a Renata falou, não, tá joia, muito obrigado, eu senti mesmo que tu ficou um pouco na dúvida. Que bom que tu definiu. Vida que continua. Eu E tenho uma pronto. amiga, eu tenho uma amiga que eu acho que é a minha amiga mais sincera nesse sentido, né? E ela é bem assim. Aí eu falo, vamos fazer isso. Não, cara, não tô afim. Eu não quero fazer, eu não tô afim de fazer isso, não gosto disso. E eu acho tão legal. Eu falo pra ela, nossa, eu queria que todo mundo fosse igual a você. Sabe? Tipo, isso daí, cara, não tenho o mínimo saco pra fazer esse negócio. E a gente E percebe é quando tipo assim, é ela sincero, fala né? de um jeito, não Isso, desrespeitoso, mas ela fala isso. aquilo Com que ela segurança. sente mesmo. É, E eu assim, eu falo pra ela, eu falo, eu queria que todas as minhas amigas fossem como você, que todas as pessoas fossem como você, que falassem o que sentem, né? E isso é muito importante. A gente não foi educado a falar o que a gente sente. A gente foi feio. educado a omitir para não ter conflitos, entendeu? Aham. Porque o outro merece mais harmonia do que você. Ele É o que o pode. Lars colocou. Muitas pessoas Ele, falam sim para é, agradar. Só que aí ele, é, agrada o outro e desagrada você, né? Não é. adianta Mas nada. você pode até estar errado, tá? Mas eu vou dizer que sim, para tu ficar contente e eu não passar por chato ou inconveniente. Aí ninguém saiu ganhando, só houve Só que mais aí separação. exige maturidade, né? Principalmente, por exemplo, Maturidade. na minha relação, eu e Marcelo, né? Cara, a gente tem os nossos sims e os nossos nãos. A gente não faz todas as coisas juntas. Ele tem os momentos dele, eu tenho os meus momentos. Tem coisas que a gente faz junto, tem coisas que a gente não faz. Tem coisas que ele tá afim de fazer que eu não tô, tem coisas que eu não tô afim de fazer e ele tá. Então, assim, a gente vai respeitar o momento do outro. Ele não tá afim, eu vou obrigar só. Não, mas que você não vai comigo. Cara, ele não tá afim de ir. Não. É melhor ficar em casa. Exatamente. Por vezes, né? Até dizer um sim, não querendo muito, mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer porque a minha esposa gosta e nesse ponto eu vou até dar uma flexibilizada nisso, sabe? Desde Então, ou que a minha não te querem agrida. Só um conflito. lembro disso, Exatamente. né, gente? Sim, é A uma gente começa a atitude ceder, a ceder, a a ceder, ceder, a ceder. ceder, e aí a gente fica agredindo a nossa energia. E por vezes até mesmo a flexibilidade pode contribuir até mesmo para uma visão diferenciada sobre as relações e sobre si mesmo. Quer saber de uma coisa? Já falei tantas vezes que não quero ir pular de asa delta com um amigo meu, e ontem eu fui. Você quer saber de uma coisa? Vamos. Foi de parapente. Ele está me convidando já há 6 meses. Vamos, sim, 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 nunca deu certo. E ontem ele me ligou 10 horas da manhã, eu falei, Rodrigo, estou saindo, tá a fim de ir mesmo? Eu falei, sim, passa aqui e vamos. Tava eu lá meio-dia, saltando de paraglide, feliz da vida. Depois de 6 meses, dizendo, eu quero sim, mas nunca, sabe, tinha aquele comprometimento. E foi fantástico. Por vezes, flexibilizar é importante. Desde que não te agrida. Desde, claro, nem a sim e nem ao outro. Aí é onde vem o altruísmo verdadeiro. Porque o altruísmo verdadeiro vem com um estado amoroso muito grande e de muita liberdade, né? Tanto para o outro quanto para si mesmo. Só saem flores daquela resposta ali, ou daquela atitude. É isso aí. Estamos ficando poéticos, hein? Vamos lá, gente. Nós estamos seguindo, para quem está entrando Eita. agora, esse livro aqui chamado Atitude Diária. Nós já passamos da metade. Quantas lives a gente já fez, Rodrigo? Eu já perdi a Hoje, tirando a primeira, que foi o protótipo, o começo, são 18 lives. Todas 18 estão capítulos. gravadas. Cada uma Todas. fala sobre um capítulo desse livro, Atitude Diária, que tem a ideia Ideia. de trocar, de reprogramar a nossa programação para uma atitude mais positiva. Todas as semanas, então a gente lê um capítulo, a gente comenta. Agora o Rodrigo vai passar um exercício prático para vocês fazerem durante a semana. Quando termina a live, eu deixo esse exercício gravado para vocês aqui nos comentários do vídeo. A live depois vai ficar salva também no YouTube, lá do Ideia Vegana, para quem quiser assistir.
E também no final, o Rodrigo conduz a gente a uma prática de respiração para que a gente consiga consolidar tudo que a gente ouviu. Vamos para o exercício, Rodrigo? Vamos nessa. E vamos lá. Então a atenção, gente, começa a porta de entrada para o estado de atenção maior, que é a base desse trabalho, começa com a gente aprendendo a respirar. Por vezes a gente passa uma vida, sabe que respira porque está vivo, mas não percebe que está vivo, que está respirando. E essa prática simples é muito eficaz como sendo uma porta de entrada para estados de consciência mais elevados, para que as suas escolhas sejam cada vez mais assertivas e colaborem com os seus sims e com os seus nãos. Mas que vão libertar. Antes do Rodrigo passar a prática de respiração, tem um exercício da semana. Jóia. Vamos lá então. Exercício prático para a semana. Avaliando o sim e o não. Observe suas respostas. Pega uma caneta aí e vai anotando, tá? Durante a semana, preste atenção em como você responde a pedidos ou decisões. Está dizendo sim ou não por impulso? Está realmente avaliando antes de responder? Pausa consciente. Antes de responder qualquer pedido, pratique dizer: vou avaliar ou preciso pensar um pouco. Use esse tempo para refletir se a resposta é alinhada com seus valores e prioridades. Tá? Mas não é que se esperar assim 3, 4, 5 dias, tá? Aí tem um prazo mais relevante. Prática da consciência. No final de cada dia, anote em um caderno os momentos em que disse sim ou não. Reflita. Sua resposta foi consciente? Como você se sentiu depois? O que a Renata estava falando. Perceba quando você se sente após essa resposta. Reforce promessas cumpridas. Sempre que se comprometer com algo, certifique-se de cumprir. Isso reforça sua credibilidade e cria uma sensação de realização. Muito bom. E esse exercício te ajudará a usar o sim e o não com mais consciência, criando equilíbrio nas respostas e fortalecendo as suas relações. Fortalecendo, gente. Fortalece ao invés de enfraquecer. Porque você se torna mais forte. Boa. Relação com os outros e consigo mesmo, com seus valores, com seus princípios. Joia! Munidos desse exercício aí para os próximos 7 dias, onde você vai se transformar de bem para muito melhor. E agora, uma prática aí de respiração para assimilarmos todo esse conteúdo compartilhado e também para você já fazer um detox, uma limpeza e se preparar para a sua noite de sono, um sono mais revitalizador. Let's go! Coluna ereta, encosta bem lá atrás da sua cadeira, aonde você estiver, ombros soltos. Serão 3 ciclos respiratórios lentos e profundos pelo nariz. E no quarto, iremos vocalizar na exalação o mantra OM. Bora lá então. Coluna ereta. Solta suas mãos sobre as suas pernas. De repente a palma da mão para cima. Primeiro tome consciência de onde você está sentado ou sentada. Tome consciência do seu corpo. Permaneça atento a tudo que eu falar. Repita somente aquilo que você quiser. Olhos fechados. Inspire bem devagar pelo seu nariz. Observa, puxa o ar pelo nariz. Retém um pouco o ar nos seus pulmões. Segura.
e solta o ar também pelo nariz, de uma forma muito lenta, um pouco mais lenta que a inspiração, mas querendo soltar o ar. Pulmões vazios, novamente inspire, o ar passe pelo nariz, garganta, enchendo bem pulmões, retém o ar, deixe que o teu corpo assimile essa nova carga de oxigênio, de prana. Exale, vai sentindo esse ar saindo um pouquinho mais aquecido pelas suas narinas. Você vai tomando consciência da temperatura do ar. Pulmões bem vazios. Antes de inspirar, espera um pouquinho. Tome consciência. Agora sim. Puxa o ar devagar. Ele passa pelo nariz novamente. Passando pela garganta. Enchendo bem os seus pulmões. Você retém de uma forma confortável. Nutrindo-se de novo oxigênio. De nova energia. E agora você exala confortavelmente pelo nariz, desintoxicando com o seu corpo, deixando que o gás carbônico saia, limpando o seu corpo. Na próxima exalação, iremos juntos vocalizar o mantra OM. Inspirou grandão. Ainda de olhos fechados, deixa sua respiração fluir naturalmente. Perceba-se no estado de mais calma, serenidade. Parece que todo o ambiente ao seu redor ficou mais silencioso, mais confortável, músculos mais relaxados. Antes de abrir os seus olhos, esfregue suas mãos uma na outra. Dinamize a energia. Essa energia vai ser projetada para os seus olhos, para a proteção. Coloque suas mãos próximo ao seu rosto, cobrindo seus olhos, suas pálpebras e defendendo seus olhos da luz. Sinta o calor, sinta a proteção, o autocuidado. Quando for abrir os seus olhos, o faça ainda por baixo das suas mãos, de forma lenta, percebendo alguns raios de luz passando pelos seus dedos, se acostumando com o carinho da luz. Assim como a sabedoria, a luz muito forte pode também machucar. Vá tirando suas mãos do seu rosto lentamente. E mais uma vez, então, grato eu sou por essa oportunidade de estar presente nessa quarta-feira junto a vocês. Grato pelo seu tempo precioso. Graças a vocês, Renata e eu estamos aqui. Nós estamos aqui para vocês, por vocês e com vocês. Essa nossa jornada aí de despertar a consciência. Então, uma ótima noite a todos. Renata, mais uma vez, obrigado pela sua alegria, pelo seu carinho, pela sua sabedoria. Gratidão, gente, por mais essa semana, né? Como a gente falou, a gente está aqui, é uma oportunidade da gente se melhorar. Então, a gente é muito grato por essa oportunidade, porque para a gente transmitir aqui, a gente estuda, a gente pratica e a gente se melhora. Então, gratidão a cada um de vocês que esteve aqui. Quem quiser assistir as lives passadas, elas estão todas gravadas e a gente vai continuar nessa jornada, porque ela é libertadora e ela está mudando a nossa atitude diária. Grande beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.